Indústria Nacional de Bicicletas investirá 40 milhões nos próximos 2 anos no Polo Industrial de Manaus. Movimentos para um protesto em defesa da Amazônia neste sábado na Praça da Saudade. Maioria do STF vota para proibir corte no salário de servidor. Bolsonaro manda ministérios se mobilizarem para combater incêndios na Amazônia. Bolívia contrata maior avião-tanque do mundo para apagar incêndios florestais. Assassino de homossexuais é executado na Flórida. Homem que usava tornozeleira eletrônica é executado quando saía de jogo de futebol na Cachoeirinha. Bandido que realizava arrastões ao tentar assaltar o posto do Sinetran no Terminal 4 da Cidade Nova morre em troca de tiros com a polícia. Outros 3 comparsas foram presos. É o Jornal da Manhã, 60 anos do ar, que começa agora. 5h47, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Acompanhe eu e você em Boca do Acre. Coconaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5h48. Fiemochat. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus já amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima prevista é de 34 graus. O Clima Tempo fala que a probabilidade de chover 10 milímetros é de 80%. A umidade do ar está em 81%. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. Sexta-feira, 23 de agosto. Chegamos aos 235 dias do ano. Faltam 130 para terminar 2019. Dia de Santa Rosa de Lima. Também é o Dia Internacional de Combate à Injustiça, Dia do Internauta, Dia do Aviador Naval e o Dia da Intendência. A vazante do Rio Negro já chega a 2,26 metros. Na leitura de ontem havia baixado 3 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 27,16 metros. Com boa visibilidade, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1948, o Conselho Mundial de Igrejas é formado por 147 igrejas de 44 países. 1954, primeiro voo da aeronave multifunções Lockheed C-130 Hércules. 1966, a Lunar Orbiter 1 tira a primeira fotografia da Terra vista da órbita ao redor da Lua. 1966, em 2002, o Brasil é o 81º país a ratificar o protocolo de Kyoto. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardina. Na tarde desta quinta-feira, o Instituto Federal do Amazonas e a Universidade Soka do Japão assinaram um protocolo de intenções. O protocolo tem como objetivo viabilizar acordos de cooperação entre as instituições e possíveis intercâmbios no futuro. A Universidade Soka do Japão faz parte do Instituto Soka Gakkai Internacional, que tem como presidente Daisaku Ikeda, filósofo, poeta e pacifista japonês, que fundou o Instituto Soka Gakkai há 44 anos, no dia 26 de janeiro de 1975. Ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Pellegrini, uma indagação, alguma anormalidade com o transporte coletivo da cidade? Paulo, até o presente momento que chegasse ao nosso conhecimento, não. Nós já estivemos na garagem da Global, né, por ocasião do pronto-socorro João Lúcio, que fica bem pertinho, e também na garagem da Eucatu, a União Cascavel, por ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, também é vizinha do Instituto Médico Legal, a garagem da Eucatu. Pois é, alguns ouvintes aqui indagando sobre o transporte coletivo, acho que são fatos pontuais, o ônibus não passou e de repente o passageiro pensa que está havendo uma paralisação, não é isso, Alberto Pellegrini? É isso aí, Paulo Guerra, né? Vamos verificar as demais empresas também, estamos aí a posto nas ruas da cidade, mas a movimentação nos dois terminais, tanto no Terminal 4 e o Terminal 5, Paulo, o Terminal 5, um dos terminais
mais movimentados da cidade, a tranquilidade toma conta desse momento. Peregrini, onde aconteceram bang-bangs, Peregrini? Aconteceram, Paulo, ontem muitos tiroteios na cidade, né? Ali na área da Vila da Prata, um tiroteio muito intenso ocorreu a noite de ontem, Paulo Guerra. Tivemos tiroteio também no Nova Esperança, onde 3 pessoas ficaram gravemente baleadas, os moradores ficaram desesperados. Você lembra, Paulo, que aproximadamente aí uns 7 meses atrás teve também um tiroteio na Vila da Prata, onde o vídeo viralizou, onde 2 pessoas morreram nesse tiroteio, e de ontem para hoje também, Paulo, tiroteio no bairro de Cachoeirinha. Pois é, Peregrini, muita bala pela cidade, e é confronto entre marginais, Peregrini. Confronto, Paulo, né? Acho que confronto entre facções, né? E isso vem ocorrendo bastante na cidade, muita bala, Paulo Guerra, o desespero ontem tomou conta lá no bairro Nova Esperança, na hora do tiroteio, quem passava de motocicleta, tinha essas motocicletas roubadas, uma pessoa teve sua motocicleta roubada nessa situação de tiroteio ontem à noite. Há informações aqui, Peregrini, que há alguma anormalidade com a empresa Açaí. Vamos checar. Vamos deslocar, Paulo. A garagem da empresa Açaí fica ali no Viver Melhor, né? E ela cobre também, essa empresa, parte da zona norte da cidade, junto com a Eucatu. Vamos já, dentro dessa edição do Jornal da Manhã, trazendo informações precisas do local. Peregrini, e um homem que usava tornozeleira eletrônica foi jogar a bola e quando saiu de lá, encontrou a morte. Encontrou, Paulo, e a morte vinha em um carro de cor e placa ainda não identificada. Esse homem levou 3 tiros de um ocupante desse carro, 3 deles na cabeça, e uma bala ainda pegou no abdômen da vítima, que acabou morrendo na hora. Ele usava tornozeleira eletrônica. 4 bandidos, um deles morreu, e eles realizavam arrastões, e ao tentar assaltar o posto do Sinetran no Terminal 4 da Cidade Nova, um terminou morrendo em troca de tiros com a polícia. Os outros 3 foram presos, não é, Peregrini? Foram presos, Paulo, e um deles ainda baleado, né? Foi numa ação aí dos policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e também os policiais da PM. Os bandidos já estavam sendo monitorados, Paulo, e chegaram no Sinetran e encontraram o posto fechado e resolveram fazer arrastões dentro do terminal. Celulares, bolsos estavam sendo levados, só que eles não contavam que já tinha equipe da polícia dentro do terminal também. Houve troca de tiros e um bandido morreu. Pois é, Peregrini, mais um que se foi. São 5 já nas últimas 30 horas, né, Peregrini? Pois é, Paulo, semana bem produtiva, já são aí 5, é verdade, 5, na verdade 6, Paulo, né, que nós tivemos aqueles 4, né, somando com esses 2 de hoje, mais um, já estamos chegando aí a 7, Paulinho, contando direitinho. Peregrini, o caso daquela mulher que foi encontrada morta dentro de um banheiro de um motel aqui na Lobo da Almada é uma história meio confusa. O assassino foi preso, Peregrini, ele contou que já tinha um caso com ela há pelo menos 3 anos, não sabia que ela tinha casado. Outra informação dá conta de que ela fazia programa aqui no centro da cidade. São informações desencontradas, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, de um sujeito que não merece credibilidade, né? Aquele, né, marginal, vagabundo, assassino, metido a besta, fazendo graça lá na hora da entrevista coletiva, falando grosso com polícia, falando grosso com a imprensa, acusando a mulher de tudo que não prestava. O fim disse que mulher que trai merece facada mesmo. Paulo, um sujeito que dá nojo de ouvir é o assassino dessa mulher. Pois é, ele foi presidiário, Peregrini, e disse que estava magoado porque ela não ia visitá-lo. Chegou a dizer isso, né? Que ela largou, deixando de fazer a visita íntima, e esse foi um dos motivos pelo qual ele teria matado-a com 8 facadas. Peregrini, vamos checar aí o que está acontecendo na empresa Açaí, daqui a pouco você volta. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco vamos voltar com mais informações em relação ao transporte coletivo. Já vou fazer agora um contato com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Givanci de Oliveira, e trazer, Paulo, informações precisas do que está ocorrendo em relação à empresa Açaí. Até daqui a pouco. 5h56. A Fundação Alfredo da Mata realiza na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, no auditório Damião Litaif, a sua 11ª jornada de iniciação científica. O evento faz parte da programação anual do Programa de Apoio à Iniciação Científica da instituição, o PAEC-FUAM, e das comemorações pelos 64 anos da Fundação. Com o tema Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o papel das políticas públicas teve início ontem.
a 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa no Amazonas. O encontro segue até esta sexta-feira no Parque Municipal do Idoso. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima, por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, juntamente com o Ministério Público do Trabalho e a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, realizam hoje o seminário Aprendizagem Profissional, instrumento de combate ao trabalho infantil e oportunidade para a qualificação de jovens. Com o objetivo de discutir a aprendizagem como forma de combate ao trabalho infantil, o evento é aberto ao público e ocorrerá no Fórum Trabalhista de Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mastop no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Ribão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. 5h58 em Manaus, que tem tempo bastante quente. A temperatura já ultrapassa os 26 graus nesse instante e a meteorologia está dizendo que a probabilidade de chover é 10 milímetros, segundo o Climatempo. Manaus se tornou sede das discussões da área previdenciária nesta quinta-feira, ao receber a 66ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social. O encontro segue até esta sexta-feira no Quality Hotel. A reunião é realizada 3 vezes ao ano com representantes previdenciários de diversos municípios brasileiros. Em Manaus, o encontro teve como tema principal a operacionalização da compensação previdenciária entre os RPPS, além de discutir diversos outros temas como a reforma da Previdência. Cerca de 800 pessoas entre participantes e palestrantes participaram nesta quinta-feira da abertura do 3º Simpósio Nacional de Ouvidorias, realizado pela Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas. O evento segue até hoje com painéis, oficinas temáticas para discutir o papel da ouvidoria contemporânea no auditório da Corte de Contas e com transmissão simultânea para as salas da Escola de Contas Pública. A Defesa Civil do Amazonas irá realizar nos dias 27, 28 e 29 próximos a entrega de ajuda humanitária e purificadores de água do projeto Salta Z em Atalaia do Norte, Benjamin Constant, em Tabatinga, municípios da Calha do Alto Solimões que foram afetados pela cheia de 2019. A entrega, que é referente à segunda fase da Operação Enchente 2019, integra a agenda do programa Amazonas Presente do Governo do Estado. Comunidades ribeirinhas do município de Irunepé receberam até esta quinta-feira ações da campanha Um por Todos e Todos contra as Queimadas, realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A ação percorreu 15 comunidades da reserva extrativista do Rio Gregório durante 14 dias com orientação sobre o uso do fogo. Em virtude do período de queimadas no Amazonas, o Corpo de Bombeiros está realizando desde julho a Operação Céu Limpo em todo o estado, com ações de prevenção, formação de brigadistas e mapeamento de regiões vulneráveis por meio de drones aqui na capital. No sul do estado e na região metropolitana de Manaus, o governo estadual decretou situação de emergência por conta do desmatamento ilegal e das queimadas. Só no mês de julho, o Corpo de Bombeiros atendeu a 79 ocorrências relacionadas a queimadas em Manaus e Humaitá. Em resposta ao cenário marcado pela devastadora queimada da floresta amazônica que chocou o país, com o rio de fumaça que escureceu São Paulo na última segunda-feira, o movimento apartidário composto pela sociedade civil em prol da preservação da Amazônia, Todos Amazônia, realiza neste sábado em Manaus um manifesto em defesa da floresta, com concentração às 15 horas na Praça da Saudade, no centro da capital. O fim de semana será marcado por uma série de protestos em todo o Brasil em defesa da Amazônia. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zagdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O Ministério da Educação lança hoje o programa Educação Conectada, que tem como objetivo principal apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. A cerimônia de abertura do programa acontece logo mais a partir das 15h30 na Escola Municipal São João do Vinho, situada no quilômetro 35 da rodovia M070, a estrada Manuel Urbano, onde o ministro Abraham Weintraub
da Educação fará via videoconferência o lançamento oficial do programa para todo o Brasil. Para o secretário municipal de Educação, professor Raimundo Conde, a escolha do município de Manacaburu para o lançamento do programa Educação Conectada é motivo de orgulho para toda a rede de ensino do município, já que o programa vem contemplar a educação com a inovação tecnológica para atingir as estratégias educacionais que inclui o uso das tecnologias, uma vez que a tecnologia é um instrumento eficaz para conquistar equidade do acesso ao estudo e melhorias da gestão das redes educacionais. O evento contará com a presença de toda a base da educação municipal e do chefe do executivo, prefeito Beto D'Angelo. Bem, Paulo, na escuta do Jornal da Manhã estão os ouvintes João D'Angelo e nosso amigo Sorvetinho, que fizeram aniversário no dia de ontem. De Manacapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. As negociações entre patrões e empregados nos segmentos metalúrgico, eletroeletrônico e naval do Polo Industrial de Manaus seguem em um impasse. Os sindicatos representantes dos dois lados devem voltar a se unir na tarde desta sexta-feira, na tentativa de chegar a um consenso. Os trabalhadores querem índice de reajuste de 7,16%, o que inclui a reposição pelo acumulado do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e os acréscimos de 3% de ganho real e de 1% de produtividade. As empresas, por outro lado, acenam apenas com a reposição da inflação pelo índice do IBGE. O governador Wilson Lima participou ontem em São Paulo do Congresso Brasil Competitivo como integrante de um painel de discussões sobre planejamento de uma agenda para o futuro, ao lado do presidente da Google Brasil, Fábio Coelho, e do diretor executivo de inovação e tecnologia da Embrapa, Kleber Soares. No encontro, o governador deixou clara a importância da Zona Franca de Manaus para a economia do Amazonas e do país e também como modelo de preservação da Amazônia. Agora 6h06 em Manaus, vamos voltar às ruas da cidade. Ele está o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo, você pedia para eu buscar informações em relação a uma possível paralisação do transporte coletivo na empresa Açaí. Paulo, o que ocorreu foi uma conversa dos funcionários da empresa Açaí com o pessoal do sindicato dos rodoviários e também representantes da empresa. Agora de manhã, os trabalhadores cruzaram braços por aproximadamente 30 minutos. A frota toda já está na rua, já está tudo de volta à tranquilidade, à normalidade. Os motoristas e cobradores, os funcionários da Açaí, enfim, Paulo, estão reclamando pela postura de alguns diretores da empresa que estão forçando os motoristas a saírem com carros quebrados, com os ônibus sem condição de trafegabilidade, inclusive carros sem freio. Os motoristas são obrigados a sair com carros que representam perigo aí nas ruas, Paulo. Quando vão reivindicar, aí o pessoal não gosta, e por isso o presidente do sindicato, o Givanci, o Mossoró, também esteve lá no local conversando com os funcionários, Paulo. Uma questão de assédio moral e carros aí, inclusive sem freio, os motoristas estão sendo obrigados a dirigir esses carros, esses ônibus, quero dizer, nas ruas, Paulo Guerra. Pellegrini, isso é um atentado contra o povo e, naturalmente, que uma falta de compromisso com a segurança da população. É lamentável que isso aconteça. E ontem, já pela manhã, bem cedinho, Pellegrini, um pata-choca já estava atrapalhando o trânsito. Volta às 7h da manhã, em plena Getúlio Vargas. O motorista, Paulo, a gente conversa com os motoristas, eles dizem que tem certeza, quando sai da garagem, que o carro não chega nem no centro. Ainda assim, eles são obrigados a sair com os carros. Eles conversam, eles mostram os problemas e dizem lá pro pessoal da empresa que, olha, esse carro vai pregar, mas ainda assim sai com o carro na rua. Tipo assim, enche o carro só para pegar ali o dinheiro da passagem e deixa o pessoal no meio da rua. Inclusive carro sem freio. Essa é a reclamação dos motoristas da Açaí nesse momento, Paulo. Grande responsabilidade, sem dúvida alguma, e uma providência precisa ser tomada para que essa empresa não coloque carros sem condições de trafegabilidade nas ruas da cidade para colocar em risco a vida da população, a vida dos passageiros, os usuários do transporte de massa, ou seja, o transporte coletivo, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, é isso aí. Por isso a ação do Sindicato dos Rodoviários nesse momento, mas nós voltamos a informar, Paulo, que nesse momento todos os carros já saíram, a conversa, a reivindicação, o protesto já acabou e os ônibus da Açaí estão de volta às ruas da cidade. Está explicado então o que aconteceu com a Açaí e dando a informação,
também pelos nossos ouvintes. Após a cassação de 4 vereadores do Partido Liberal, antigo Partido da República, por fraude na cota de gêneros, o Diretório Municipal do Democratas, em Manaus, pediu a recontagem dos votos para o cargo de vereador relativo ao pleito de 2016. Em documento, o Democratas ressalta que a decisão da juíza Kathleen dos Santos Gomes, da 37ª Zona Eleitoral, declarou nulos os votos atribuídos ao PR e determinou a distribuição dos mandatos nos termos do artigo 109 do Código Eleitoral. Questionado sobre a distribuição dos cargos na Câmara Municipal de Manaus, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas informou que a decisão cabe recurso e por hora não haverá alterações. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, parabenizou o governador Wilson Lima pela promoção de 975 policiais militares e o pagamento de 4,57% de database, fruto de reuniões e tratativas em fevereiro deste ano entre as entidades de classe e o vice-governador Carlos Almeida, acordadas para serem efetivadas neste mês de agosto. Os números da violência contra a mulher ainda são assustadores. Por isso foi instituído o Agosto Lilás com uma programação voltada ao combate a essa violência. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, palestras e várias outras ações estão sendo realizadas. Na manhã desta quinta-feira foi a vez de entrar em cena a arte. Em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, a Comissão da Mulher e da Família trouxe para o hall da Escola do Legislativo senador José Lindoso o espetáculo de dança Causos de Cunhão. A ideia, segundo a presidente da comissão, deputada Alessandra Campelo, do MDB, é, de uma forma lúdica, mostrar aos jovens a importância de se combater a violência contra as mulheres. Às 10 horas desta sexta-feira será realizada a sessão solene de outorga do Diploma Cidadão de Manaus ao deputado Sinésio Campos, do PT, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Manaus e ao estado do Amazonas. A autoria da propositura é do vereador Coronel Gilvandro Mota, do PTC, e a cerimônia acontecerá no plenário da Câmara Municipal. Sinésio Campos é deputado estadual e está em seu 6º mandato na Assembleia Legislativa do Estado. Nasceu em Santarém, no Pará, é professor concursado da Rede Municipal e Estadual de Ensino e iniciou sua vida política na defesa dos professores. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 1995. Foi eleito vereador no ano de 1996, exercendo o mandato de janeiro de 1997 a janeiro de 1998, quando foi eleito deputado estadual pela primeira vez. As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus investirão 40 milhões do país nos próximos 2 anos. O aporte será destinado a inovações tecnológicas, capacitação profissional e desenvolvimento de novos produtos de médio e alto valor agregado. O anúncio foi realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo, durante a abertura da 10ª edição do Shimano Fest, o maior evento de bicicletas da América Latina, realizado de ontem e até o dia 25 no Memorial da América Latina, em São Paulo. No ano passado, o faturamento das fábricas de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus alcançou 655 milhões de reais. Atualmente, o setor gera aproximadamente 1.100 empregos diretos e mais de 3.500 indiretos. Responsáveis pelo atendimento de mais de 40% do mercado nacional de bicicletas, as fabricantes do Polo Industrial de Manaus têm investido seguidamente em tecnologia de ponta, com a aplicação de materiais nobres e mais leves como alumínio e fibra de carbono, que garantem mais conforto, segurança e eficiência aos produtos. Polícia. Temos informações de que aconteceu um acidente na Avenida Grande Circular, próximo ao SESC Senat Alberto Pellegrini, assim como também os motoristas pedindo providências por parte da prefeitura. Aquela saída do Atílio da Andreasa para a Rodrigo Otávio, um buraco bem na esquina Pellegrini. Fizeram ali uma intervenção e deixaram um buraco ali. Ele vai aniversariar. Fale, Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Em relação ao acidente, né, na Avenida Grande Circular, que você está trazendo em destaque, Paulo, foi um capotamento de um Voyage. Dentro desse Voyage, um casal. Estão muito feridos, Paulo Guerra, sendo atendidos por uma ambulância do SAMU nesse momento. Um casal que, né, capotou num Voyage, foi bem em frente ao SESC Senat, Avenida Grande Circular, ali de quem vai para pegar o acesso à Cidade de Deus. Carro vinha em alta velocidade, Paulo Guerra perdeu o controle e capotou na pista. Manaus Trans também já está no local, orientando o trânsito, que já tem uma faixa comprometida nesse momento, Paulo. O Pellegrini já informou ainda há pouco, através, porque os ouvintes estavam indagando aqui sobre uma paralisação na SAI. O Pellegrini já falou sobre esse assunto. Pellegrini, vamos mais detalhar. Pois é, Paulo Guerra, foi uma paralisação aí de aproximadamente 30 minutos,
que os motoristas reclamam aí de assédio moral. É que os carros da empresa Açaí, segundo os motoristas, estão em péssimas condições de trafegabilidade. Os carros que eu digo são os ônibus, eles não querem colocar a vida da população em risco. Houve uma discussão, Paulo, com o rapaz que é do tráfego e da direção da empresa. Eu tive até o vídeo, inclusive, ele querendo obrigar o motorista a sair num carro em péssimas condições. Te mandei o vídeo agora há pouco. Por isso, os motoristas pediram aí a intervenção do sindicato, que foi lá conversar com o pessoal da empresa, conversar com os motoristas. Houve uma paralisação na madrugada durante 30 minutos, mas já está tudo de volta à normalidade. Segundo os motoristas e o sindicato, a empresa quer obrigar o motorista a sair até com o carro um carro sem freio, um carro com defeito no freio, para ir para a rua da cidade. Segundo eles, o importante é lotar o ônibus. Pois é, mas esquece da vida humana, porque o próprio motorista pode ser vítima de um acidente, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, isso está bem claro no vídeo aí, o motorista dizendo que ia colocar a população em risco, mas ainda assim o rapaz da empresa insistia dizendo que o ônibus tinha condição. Aí logo depois que nós fizemos a nossa primeira participação aqui contigo, Paulo, você trazia essa informação, o pessoal da Global também já entrou em contato conosco e disse que muito possível, é bem possível que nos próximos dias amanheça também sem ônibus na Global devido a esse problema, já que eu tenho um instrutor lá, o Eduardo, quer colocar o carro até mesmo sem freio, de qualquer tipo, de qualquer situação, quer colocar o carro na rua. Os motoristas devem parar também, Paulo Guerra, pelo mesmo motivo aí nos próximos dias. Se as autoridades estiverem acordadas nesse instante, devem tomar providências. Se intervir nessas empresas, o prefeito já interviu, de certa forma, no que se relaciona ao pagamento dos rodoviários. Mas também precisa se investigar a fundo o que está acontecendo nessas garagens, Pellegrini. A população não pode ter sua vida colocada em risco. Prossiga. Pois é, Paulo, no mês passado, só para nós terminarmos, Paulo, o SMTU esteve lá, fez aquelas operações, né, apreendeu, notificou alguns ônibus, essa é a realidade, mas quando a empresa percebia lá na frente aquele comboio da SMTU, os carros que estavam ruins, eles não colocavam na rua, deixavam lá dentro. Houve sim uma fiscalização. Agora seria legal, né, Paulo, no meio da viagem, pegar esses carros, ver a situação, porque quando a operação é na frente da empresa, aí a direção não deixa os carros quebrados sair. Pois é, vamos esperar providências, Pellegrini. A população não pode pagar esse alto preço. E o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. A polícia prendeu aí, Paulo Guerra, muita droga dentro de sacos de farinha que vinha aí uma embarcação. Uma grande ação da Polícia Civil. A chegada de drogas aqui em Manaus, o DENARC e o DEFLU, com apoio dos 3 farejadores da Receita Federal, realizaram uma operação na área fluvial de Manaus, realizando abordagem às embarcações oriundas aí da fronteira. Paulo, 37 quilos de drogas foram apreendidas nessa grande ação aí. A droga vinha em sua maioria em sacos de farinha, né? Aqueles sacos grandes de farinha, lá dentro tinha também droga, e a polícia chegou junto e conseguiu apreender essa droga, apreender traficantes e mais uma grande ação da polícia. Pronto socorro, 28 de agosto. No 28 de agosto, pessoas feridas a bala, vindas de tiroteios na cidade. No bairro Vila da Prata, houve um tiroteio, 3 pessoas ficaram feridas e deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto. No bairro Nova Esperança, houve tiroteio, uma pessoa deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. No bairro da Cachoeirinha, a bala comeu e uma pessoa deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, registrou uma pessoa vítima de atropelamento. Foi à noite de ontem. Uma pessoa foi atropelada por uma moto que vinha em alta velocidade na Avenida Grande Circular. Um cavalo do cão estava em disparada. O homem perdeu o controle da moto e atropelou uma pessoa. Os dois, o atropelado e o atropelador, deram entrada no pronto-socorro João Lúcio. O que estava pilotando a moto chegou no Pico do Urubu. É que ele bateu a cabeça e nesse momento está mais para lá do que para cá.
Pronto socorro Platão Araújo. O pronto socorro Platão Araújo recebeu agora há pouco 2 pessoas vítimas de acidente de trânsito. É que houve um capotamento na Avenida Grande Circular, bem em frente ao Sesc Senat. Ainda há pouco o Paulo Guerra trazia essa informação em primeira mão. O Paulo dizia: ô Pellegrini, houve um acidente na Avenida Grande Circular, verifique, por favor, a situação. Aí eu fui lá e vi a situação: um Voyage capotado, 2 pessoas jogadas na calçada e uma ambulância do SAMU atendendo o casal. O carro de rodas para cima, completamente destruído na Avenida Grande Circular, conforme o Jornal da Manhã já noticiou em absoluta primeira mão. Em outro acidente de trânsito, desta vez ocorrido na Avenida Grande Circular. Era por volta de 1h da madrugada de hoje, quando o motoqueiro perdeu o controle de sua máquina e rebolou pelo asfalto. Rapidamente ele foi atendido no pronto-socorro Platão Araújo, onde já não corre risco de morte. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um bandido foi preso. Ele estava roubando pertences de dono de carro lá na área da Ponta Negra. Ele furtou em 2 notebooks, R$3.000 em dinheiro de um veículo estacionado lá na área da Ponta Negra. Ele fez, Paulo Guerra, aquele negócio lá do Chapolin, aquele dispositivo conhecido como Chapolin. A pessoa fecha o carro no controle e acha que o carro fechou. Só que o aparelho que ele usa, conhecido como Chapolin, abre o carro imediatamente. Ele espera o dono do carro se afastar, entra no carro na mais absoluta tranquilidade e leva os pertences que estão dentro dos carros. Ele foi preso, ele era conhecido lá na área também como já havia feito outros roubos. O apelido dele inclusive é Chapolin, por usar o dispositivo também chamado Chapolin. A polícia prendeu o Chapolin, que agora está atrás das grades. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, morte no T4, foi na área do Terminal 4 e tudo aconteceu assim. Era final da tarde de ontem. Bandidos entraram no terminal para fazer assalto ao posto do Sinetran. Estavam tentando roubar o dinheiro do Sinetran. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia já estava monitorando essa quadrilha. Os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos já estavam lá no terminal, estavam sem farda, estavam disfarçados. A Polícia Civil agindo em investigação para prender bandidos. Foi muito bonita a ação ontem na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos. Quando chegaram os bandidos, eles começaram a fazer arrastão, viram que o posto do Sinetran estava fechado e começaram a agir com violência, apontando arma para a cabeça de senhoras, de crianças, ameaçando matar todo mundo. Eles estavam fazendo um arrastão. Daí a polícia entrou em campo com o apoio da Polícia Militar. Os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos enfrentaram os bandidos. Os bandidos atiraram para matar. Os bandidos atiraram primeiro. Os bandidos queriam matar os policiais. A polícia logicamente revidou. Um bandido foi atingido a bala e acabou morrendo. O outro pegou um tiro de raspão e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Outros 3 bandidos foram presos. No fim, no resultado da ópera, Paulo Guerra, 3 bandidos presos, um bandido ferido a bala e outro bandido que levou tiro não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu ao tentar matar a polícia. Morreu ao tentar furtar no Terminal 4, tentar roubar, tentar assaltar, mas não deu pra ele não. A polícia chegou primeiro e mandou o bandido para
Scorpio, o passarinho da morte, cantou para ele. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um detento do semiaberto foi assassinado na Cachoeirinha e tudo aconteceu assim. Era a boca da noite de ontem. Por volta de 18 horas e 30 minutos, um jovem de 20 anos de idade, detento do semiaberto, foi jogar futebol na quadra lá do bairro de Cachoeirinha. Durante a pelada, ele era um dos mais animados. Aqui, olha o gol, olha não sei o que, toca pra cá, marca pra cá, erra de pau. Estava muito animado. A pelada estava ocorrendo na mais absoluta tranquilidade. Quando a pelada terminou, esse jovem, esse detento do semiaberto, foi caminhando para sua casa. Ele trocava passos largos, ele ia para frente, estava com a camisa no ombro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele não sabia, mas estava prestes a morrer. Quando caminhou mais um pouco, foi abordado por ocupantes de um carro de cor prata, até o presente momento de placa não identificada. Homem que estava dentro desse carro, eram 3, um deles desceu, olhou, se certificou que se tratava realmente da vítima e disparou. 1, 2, 3 balaços na cabeça da vítima. Não satisfeito, o pistoleiro misterioso ainda atirou uma vez no peito da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro. É mais uma morte ocorrida na zona sul da cidade, é mais uma morte que acontece na zona sul de Manaus, e dessa vez o palco da morte foi o bairro de Cachoeirinha. Esse pessoal da zona sul não perde por esperar. O Pitbull está chegando na área para colocar ordem na casa, na zona sul da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 61 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite de madrugada de muita bala na cidade. Noite e madrugada onde o passarinho da morte cantou para nós que usava tornozeleira eletrônica. O passarinho da morte adora cantar para quem usa tornozeleira eletrônica. E ontem lá no T4, o passarinho da morte dava um rasante. O passarinho da morte cantou para a morte de um bandido. E no bairro da Cachoeirinha, o passarinho da morte. O passarinho da morte cantou para outro que usava tornozeleira eletrônica. Você que usa tornozeleira eletrônica, é melhor ficar quieto no seu canto, que o passarinho da morte está voando solto na cidade. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A dupla cena concurso 1977 acumulou nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas 14, 23, 26, 30, 43 e 49. Segundo sorteio, 21, 29, 30, 34 36 e 45. O dia de sorte, concurso 192, o mês de sorte foi dezembro. Dezenas sorteadas 04, 11, 14, 15, 18, 28 e 31. Ninguém acertou. 6 números, 41 apostas, cada uma recebe R$3.656,65. Ative manhã no concurso 1373, time do Coração Fortaleza do Ceará. Dezenas sorteadas 05, 21, 23, 53 59,
62 e 64. Ninguém fez 7 dezenas. Com 6 foram 2 apostas, cada uma recebe R$26.882,87. Com 5 dezenas foram 98 apostas ganhadoras com premiação de R$783,75. O prêmio da quina já está acumulado em 12 milhões e no concurso 5.053 acumulou. Dezenas sorteadas 18, 10, melhor dizendo 19, 28, 54 e 73. Vamos repetir. 18, 19, 28, 54 e 73. A quadra saiu para 109 apostas, cada uma recebe R$7.040,87. O terno teve 10.959 apostas ganhadoras com premiação de R$105,30. 6 horas e 34 minutos. Esportes. Impulsionado pela ótima sequência no Campeonato Brasileiro, São Paulo atingiu uma marca expressiva após a vitória sobre o Atlético do Paraná, de primeiro clube a conquistar 300 vitórias desde que os pontos corridos foram implantados na competição nacional em 2003. Segundo o levantamento feito pelo próprio clube, o tricolor paulista tem 11 triunfos de vantagem sobre o Cruzeiro, vice-líder da estatística, com 289 resultados positivos. Santo 279, Internacional 264 e Corinthians com 262 completam o top 5. Corinthians e Fluminense ficaram no 0-0 após um jogo muito disputado, mas de poucas chances. O resultado foi melhor para o time carioca, que está a uma vitória em casa de garantir o lugar nas semifinais da Copa Sul-Americana. O jogo de volta será na próxima quinta-feira às 21h30 no Maracanã. Outros jogos de ontem. Copa Libertadores da América, River Plate 2, Cerro Porteño 0. Série B do Campeonato Brasileiro. Bragantino 1, Curitiba também 1. Série C. Boa 0, Tombense 1. Jogos de hoje. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, jogam Atlético de Goiás e Brasil. Às 21h30 tem Cuiabá e Botafogo de São Paulo. 6 horas e 39 minutos em Manaus. Pellegrini recebendo informações de que aconteceu um arrastão por volta das 5 horas da manhã no bairro da Compensa. Qual é a outra informação que você tem? A outra informação que nos chega, Paulo Guerra, agora há pouco, é que um corpo foi encontrado no conjunto Nova Cidade. O corpo de uma mulher numa área de mata, Paulo, já em decomposição. O Instituto Médico Legal fazendo a remoção. Chega a informação também, Paulo Guerra, de que um corpo está jogado também numa área de mata na invasão cemitério dos Índios. Já são agora, Paulo, logo depois do nosso noticiário policial, chegando agora já no comecinho da manhã, mais 2 corpos encontrados nas últimas horas. É o Jornal da Manhã atualizando as informações. 6 horas e 40 minutos. Últimas notícias. Dólar fecha em alta de 1,22% nesta quinta e vai a R$4,07. Investidores esperam fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos nesta sexta-feira. A moeda chegou no maior patamar desde 20 de maio. O Ibovespa encerrou o dia em queda de 1,18% a 100.011 pontos. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais registrou alta real, descontada a inflação de 2,95% em julho, contra o mesmo mês do ano passado, para 137,735 bilhões, informou a Receita Federal. Em julho de 2018, a arrecadação somou 133,791 bilhões. De acordo com dados da Receita Federal, esse também foi o melhor resultado para meses de julho desde 2011, ou seja, em 8 anos, quando o resultado havia sido de 141,801 bilhões. Os valores foram corrigidos pela inflação. Saem hoje dados de julho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No primeiro semestre, a economia brasileira gerou 408.500 empregos com carteira assinada. No trimestre encerrado em maio, o país tinha 13 milhões de desempregados. O mistério das centenas de ossos humanos em Lago Gelado, no Himalaia. Em um lugar remoto no Himalaia, mais de 5.000 metros acima do nível do mar, os ossos de centenas de pessoas intrigam cientistas desde a década de 1940. Um novo estudo lança uma luz sobre esse caso. Chefe Andrea Zamperoni morre aos 33 anos. O italiano era o principal chefe do renomado restaurante Cipriani Dolce, em Nova York, e estava desaparecido desde o último domingo. O corpo foi encontrado em uma área do Queens, em Nova York, descrito pelas autoridades como um alojamento ou hotel. A primeira viagem da usina nuclear flutuante Akademik Lomozonov está prevista para esta sexta-feira, segundo a agência Hopley.
O navio zarpa da cidade de Murmansk, do noroeste da Rússia, rumo à costa de Chukotka, do outro lado do Ártico, quase no Alasca. Segundo os idealizadores, a ideia do projeto é levar energia à região remota e pouco povoada. A usina deve abastecer uma cidade portuária e plataformas de petróleo. Bolívia contrata maior avião-tanque do mundo para apagar incêndios florestais. 747 supertanque já está a caminho, segundo o presidente Evo Morales, e deve chegar ao país nesta sexta-feira. Paraguai também participa de esforços conjuntos para combater o fogo que atinge os dois territórios. O estado da Flórida executou nesta quinta-feira à noite Gary Ray Bowers, que confessou ter matado 6 homens em 1944 em uma série de ataques contra homossexuais. Bowers era conhecido como assassino da I-95, referência à rodovia que conecta o leste dos Estados Unidos ao norte e ao sul, porque matou 6 vítimas em 6 estados ao longo dessa via. Depois que a Suprema Corte da Flórida negou várias apelações para suspender a execução por injeção letal, a punição máxima foi executada ontem à noite. Em sua última declaração escrita, Bowles pediu perdão pelos sofrimentos que causou. Jamais desejei que minha vida se parecesse com isto. Ninguém acorda um dia e decide ser um assassino em série, disse ele. A Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, realizada em Salvador, chega ao 5º e último dia hoje, com destaque para um encontro entre prefeitos e cidades da América Latina e do Caribe. Segundo a assessoria da Prefeitura da capital baiana, o evento painel de prefeitos começará às 10 horas. Os prefeitos de São Paulo e Manaus, Bruno Covas e Arthur Vigílio Neto, participarão dessas discussões. Outra presença confirmada é a do prefeito da cidade de Santiago, no Chile, Felipe Alessandri. De acordo com a prefeitura, a manhã de encerramento vai contar com workshops sobre economia circular, financiamento climático e transparência. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, apresentará seu relatório só na próxima semana. Gereissati acompanhou as audiências públicas de ontem na Comissão de Constituição e Justiça e afirmou que as discussões se estenderam, o que motivou a decisão de passar o fim de semana trabalhando no relatório. Aliados do ministro da Justiça, Sérgio Moro, estão perplexos com a mudança de tom em declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o ministro. Ainda em 2018, depois de eleito, Bolsonaro disse que Moro teria carta branca para definir as equipes de órgãos da pasta e combater a corrupção. O atual diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, por exemplo, nomeado por Moro, tem o apreço pessoal do ministro. Mais cedo, nesta quinta-feira, contudo, Bolsonaro disse que quem escolhe o diretor-geral da Polícia Federal é ele e não Moro. Essa declaração foi recebida por aliados do ministro como uma tentativa de desgastar o ministro politicamente. Maioria no STF vota pela proibição da redução de salário de servidor por estados e municípios. Até o momento, 6 ministros entenderam que redução temporária de salário e da jornada de trabalho fere a Constituição. O julgamento foi interrompido e não tem data para ser retomado. Raquel Dodge pede a Bolsonaro para vetar projetos sobre abuso de autoridade. A procuradora-geral se reuniu com o presidente nesta quinta-feira no Palácio. Bolsonaro tem até 5 de setembro para sancionar, vetar parcialmente ou vetar integralmente o projeto. O governo pode anunciar hoje medidas para combater as queimadas na Amazônia. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro pediu mobilização dos ministros. Participaram da reunião os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Augusto Heleno, da Segurança Institucional, Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Ernesto Araújo, Relações Exteriores, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo e Tereza Cristina, da Agricultura. Os 10 municípios que tiveram mais foco de incêndios florestais em 2019 também são os que tiveram as maiores taxas de desmatamento. Este é o resultado de um estudo apresentado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, nesta semana. O presidente da França, Emmanuel Macron, a modelo Gisele Bündchen e o ator Leonardo DiCaprio usaram uma imagem bastante antiga de um incêndio na Amazônia para criticar as queimadas que ocorrem nesta região. E diante das queimadas na Amazônia, ex-ministros do Meio Ambiente iniciaram uma mobilização para pedir ao Congresso Nacional que faça uma espécie de moratória a projetos considerados antiambientais e crie uma comissão para debater medidas de combate ao desmatamento. A ex-ministra Marina Silva disse que a proposta será apresentada nos próximos dias aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. É preciso dar um forte sinal interno de que não haverá qualquer conivência. Mais importante do que a reação internacional, de fora para dentro, são as ações que precisamos tomar internamente, disse Marina. A ex-ministra está na Colômbia, onde participou de um evento na Universidade dos Andes.
Segundo Marina Silva, houve forte questionamento sobre a situação aqui no Brasil. O vice-presidente da República, Milton Mourão, se manifestou na noite desta quinta-feira sobre os incêndios florestais da Amazônia e disse que a região está segura. Em uma postagem no Twitter, ele atribuiu as queimadas ao período de seca. A Amazônia brasileira está segura. Lá morei e sei que incêndios são episódicos em período de seca, escreveu. Na postagem, Mourão criticou o que chamou de uma tentativa de transformar o problema em uma crise internacional. Transformá-los em crise, esquecendo as tragédias que o foco causou nos Estados Unidos e na Europa, é má fé de quem não sabe que os pulmões do mundo são os oceanos, não a Amazônia, acrescentou o general vice-presidente. 6h48. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Queimadas da Amazônia já fazem produtores rurais e governo temerem barreiras comerciais. Folha de São Paulo. Macron usa imagem de fotógrafo morto em 2003 para falar de queimadas sobre Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Maioria do STF vota pela proibição de redução de salário de servidores. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ciro Gomes chama Bolsonaro de canalha, corrupto e irresponsável. Valor econômico. Quem escolhe o diretor-geral da Polícia Federal sou eu e não Moro, afirma Bolsonaro. Estado de Minas. Raquel Dodge pede que Bolsonaro vete a lei de abuso de autoridade. Jornal do Comércio no Recife. Ministro da Saúde anuncia multivacinação para outubro. Fortaleza Diário do Nordeste. Polícia Federal prende em Fortaleza diretor jurídico do Porto de Santos em operação contra fraudes em contrato. Porto Alegre, 0 hora. STF julga na próxima terça pedido de Onix para manter foro privilegiado em investigação de Caixa 2. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Impasse entre patrões e empregados no polo industrial de Manaus. Em tempo. Crise internacional, queimadas estarrecem o mundo. A crítica. Fiscalização, Tribunal de Contas, aterro improvisado. TCE atesta péssimas condições do aterro sanitário de Manaus e pressiona a prefeitura por novo projeto. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Peregrini com o noticiário policial. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.